Quando as crianças terminam de descer, eu preciso falar que eu estou impressionado hoje, porque não combinei nada com o Pablo, a gente não ensaiou nada e eu vou na mesma direção do que ele já começou a compartilhar. Graças a Deus por isso, né? Que não somos nós que falamos, né? Mas o Senhor que fala conosco. Vamos ter mais uma oração. Senhor, pedimos mesmo que o Senhor, na sua eterna misericórdia, Senhor, e amor, Senhor, continue falando conosco como o Senhor já tem falado, Senhor. Que eu não possa ficar mesmo no caminho da tua maravilhosa palavra, Senhor, mas que os irmãos possam ouvir unicamente aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como o Marcelo já falou, a gente tem estudado Romanos e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Romanos capítulo 16, os primeiros versículos, versículos 1 até o 16. Vamos ler primeiro? Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Cencreia é uma cidade portuária próxima ali a Corinto, né? Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo. E meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. É muito interessante esse texto aqui, né, que Paulo vai saudar, né, esses diversos irmãos, até porque, se a gente for olhar a carta aos Romanos, né, ela tem ali, principalmente no seu início, um trecho muito denso, indo bem profundo ali no judaísmo, né, nas práticas judaizantes, né, e toda aquela questão. Paulo entra muito profundo nessas questões e às vezes leva a gente a pensar que muitos desses irmãos ali eram judeus, né? Mas é interessante porque se a gente for ver esses nomes aqui que Paulo menciona, são 27 nomes ao todo, desses 27, 19 nomes são de origem grega, né? Outros 7 são de origem latina, né? Origem romana, e um é de origem judaica, o mais fácil é o Maria, né? Mais fácil de lembrar. Quando Paulo está falando aqui, meus parentes, né, saúda fulano, meu parente, alguns irmãos interpretam que, na verdade, Paulo está querendo dizer que eles são judeus, assim como ele, né? Então, se essa interpretação está certa, aí essa lista aumenta aí para 4, que a gente sabe que são irmãos de origem judaica. Mas, independente da questão da origem do nome, né, a gente vê que a igreja ali em Roma era uma igreja muito diversa. Diversa de várias maneiras, diversa de cultura, diversa de nacionalidades, diversa de classes sociais. Muitos irmãos interpretam que alguns nomes aqui são muito comuns entre escravos, né? Então tem essa impressão de que alguns aqui eram escravos, né? E claro que a gente teria uma igreja muito diversa em Roma, porque Roma ali na época era o centro do mundo. Então era de se esperar isso, né? Então a gente tem essa igreja muito diversa ali, né? E também
é interessante notar Paulo fazendo diversos elogios a estes irmãos. Também é um ponto interessante de se notar. Por exemplo, a gente vê ali que Andrônico, né, e Júnia são colocados como notáveis entre os apóstolos, né? Essa é um elogio, né, uma menção bastante honrosa, né? Paulo elogia muito o trabalho, o esforço de alguns outros, né? Me impressiona muito Apeles, né? Apeles é citado como aprovado em Cristo, né? É uma grande honra, né, receber essa citação aqui de Paulo, né? Realmente é impressionante. E quando eu olho para essas saudações, vejo Paulo elogiando os irmãos, eu lembrei muito também de Romanos 14-15, que também vai falar que esses mesmos irmãos notáveis entre os apóstolos, aprovados, estavam com dificuldade, né? Com respeito à comida, com respeito à guarda de dias, né? Coisas até que a gente pensa, poxa, tão simples, né? Eles estavam discutindo, né? Estavam entrando em problema por questões como essa, né? Pessoas que se dedicavam ao Senhor, que se empenhavam na obra de Deus e estavam discutindo por causa de comida, né? Por pouca coisa. Só citando 2 capítulos, né? Fora os demais problemas que eles tinham no dia a dia, né? No decorrer da história. Mas isso não impede Paulo de saudar, né? E elogiá-los dessa maneira, né? Então a gente nota que mesmo os irmãos ali no início da igreja, irmãos sérios, né? Irmãos que serviam ao Senhor, eles vão entrar em conflito, até muitas vezes por coisas simples. E o que eu tiro de lição, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, principalmente Romanos 14 até o 16, o texto que a gente leu, é que mesmo que hajam problemas entre nós, mesmo que hajam fraquezas, o Senhor nos propõe um caminho de restauração, de solução, por esses mesmos irmãos que às vezes estamos discutindo, que estamos passando por momentos difíceis, né? Por meio de nós mesmos, por meio da igreja que Deus também vai trazer a solução para as nossas fraquezas. Só antes de eu aprofundar mais um assunto, eu queria usar uma figura que acho que vai ajudar a mostrar melhor o que eu quero dizer. Eu queria usar a figura do esporte, porque no esporte a gente está muito acostumado com os esportes de alta performance, né? A gente tem o futebol, basquete, né? Corrida, ginástica, né? Eles são esportes de alta performance. Quando você vai ver os dados ali, as estatísticas, você vê que as estatísticas ali são muito próximas, né, do ideal, né? Você pega os valores ali, você vê que são pessoas que estão chegando ali no seu máximo ali, né? Estão dando o seu maior potencial ali para aquele esporte de alta performance. A corrida, por exemplo, né, a gente vê ali que quando ganha é milésimos de segundo, né? A coisa ali é super competitiva. Mas eu lembro que quando eu estava passando pela adolescência, lá na vizinhança que eu morava, quando a gente está na adolescência, vem as modas, né? E eu lembro que na época veio a moda do skate, né? Eu lembro que eu comecei a tentar andar, nunca consegui levantar o skate do chão, né? Não foi para mim, não serviu, não continuei. Mas meus vizinhos em geral continuaram andando de skate, né? E eu ficava olhando eles andando e tudo, né? Como que era até interessante como que eles se movimentavam como comunidade ali, como que eles conviviam uns com os outros, né? E eu sempre via aquilo, eu achava, poxa, que legal, né? Isso e tudo, como que eles se organizavam. Eu sempre tive uma simpatia pelo esporte, né? Pelo skate, né? Mas eu nunca entendi o porquê. Bom, enfim, aí passado muito tempo, né? O que acontece? Sempre que eu estou mudando de canal na TV e eu vejo um campeonato de skate, eu aproveito para dar uma olhada. Deixa eu ver, eu gosto do esporte, assim, então eu sempre vejo. E eu lembro de um campeonato em particular que eu achei muito interessante, que já estava na final, o campeonato. Skate é um pouquinho diferente dos outros esportes, né? O que acontece na final? Tem 12 skatistas ali competindo, né? Então você tem ali aqueles 12 participantes, eles vão fazer ali as suas manobras, a sua performance em 12 baterias, né? E aí vai somar as notas dos juízes e quem tiver a maior pontuação é o vencedor do campeonato, né? Assim que funciona, basicamente. E eu não lembro se tinha algum brasileiro competindo nesse campeonato. Mas eu não sei os irmãos, qualquer esporte, quando o Brasil não está participando ou está lá por baixo,
eu vou torcer sempre pelo segundo lugar, né? Eu gosto de ver a coisa ficar competitiva ali, né? Eu lembro que até nesse campeonato, o que estava em primeiro lugar era um skatista mais experiente, né? Ele muito bom e tudo. Tava difícil dos outros alcançarem ele. E eu estava vendo lá, eu estava torcendo pelo segundo lugar, né? Para ele passar e tudo, para ficar competitivo e tal. Aí eu lembro que veio o que estava em terceiro lugar, menininho, moleque, tinha uns 15 anos, né? Aí ele desceu, foi fazer a apresentação dele. No meio da apresentação lá, esse menino, ele faz uma manobra, assim, extraordinária, né? Aí, aqueles nomes esquisitos dele lá, Flip, 360, não sei o que e tudo, só vi os narradores, nossa, que legal que ele fez isso. Os narradores foram loucura, eu via lá na câmera a plateia, todo mundo aplaudindo, todo mundo assim e tudo e tal. Aí esse menino saiu da apresentação. Na hora que ele saiu, para me impressionar, tinha ele, né, e mais 11. Todos os 11 vieram abraçar ele, vieram comemorar com ele e tudo. Aí você via aquela cena e tudo, né? E até interessante que o que estava em primeiro lugar foi o primeiro a correr para abraçar ele, né? E eu vendo, gente, o que é isso que eu estou vendo e tudo, né? E até eu via lá todo mundo torcendo e tudo. Aí passou o replay, né? Não, deixa eu ver se foi o primeiro lugar que foi correndo abraçar ele. E foi mesmo, ele foi o primeiro a correr. Ele estava ali se abraçando, pulando, né? Parecia que o menino tinha ganhado o campeonato e que era tudo parente dele. Estava comemorando de uma maneira impressionante, né? E eu vendo tudo aquilo ali sem acreditar, né? Porque eu nunca tinha visto isso, eu não sei vocês, eu estou acostumado mais a ver futebol, né? Eu nunca vi ali um Cruzeiro Atlético, que o Atlético fizesse um gol ali, sei lá, de bicicleta, maravilhoso, que o goleiro do Cruzeiro ia lá abraçar ele, comemorar com ele. Nossa, que golaço, né? E eu vendo isso, eu fiquei impressionado. Aí eu acho que eu entendi o porquê que eu tinha essa certa empatia pelo esporte, né? Porque, na verdade, o skate, ele é um esporte de baixa performance, né? Ele não é um esporte de alta performance, ele é um esporte de baixa performance. E, por saberem disso, eles não estavam preocupados com a alta performance, eles não estavam preocupados quem ia ganhar o campeonato, quem era o melhor. Eles estavam preocupados em fazer o certo, eles estavam preocupados em acertar. Porque eles sabiam que eles mais erram do que acertam, né? Se você pegar as estatísticas de skate, todo mundo erra mais do que acerta. Não importa quão experiente você seja, né? Você vai sempre errar mais do que você vai acertar. E por isso que eles celebram o acerto mais do que a performance em si. Eles sabem que eles sabem que não importa quão experientes eles são, eles vão errar, né? Isso faz deles uma comunidade mais empática entre eles, né? Eles têm a consciência de que eles vão tropeçar, né? E é o que faz eles celebrarem tanto o acerto do outro, mais do que a performance da própria pessoa. E talvez esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, que eu tiro como lição aqui dos capítulos 14 a 16 de Romanos. Devido à nossa natureza, não importa o quanto a gente quer acertar, a gente vai acabar errando no caminho, né? Não importa o quanto a gente quer ser como nosso Senhor Jesus, a gente vai acabar falhando eventualmente no meio do caminho. A gente vai acabar, por mais aprovados que sejamos em Cristo, a gente vai acabar discutindo por causa de comida. A gente vai acabar falando que não devia, né? Vai agir como a gente até não gostaria, né? Isso não tem jeito, não importa o quanto a gente queira não fazer, a gente vai acabar falhando. Porque a nossa natureza, né, a natureza da nossa vida é pecadora, né? Infelizmente, não temos ainda como eliminar isso por completo, né? Parece até óbvio eu estar falando disso, né? Mas é importante a gente relembrar, porque o grande problema é a gente tentar omitir o fato que nós somos pecadores, que nós somos falhos, né? Ou pensar que a gente atingiu um nível de vida onde a gente não falha mais, a gente nunca erra, né? Que a gente nunca vai se enganar, né? E a própria ceia do Senhor é um testemunho disso, né? Que nós não somos nada, né? Somos pecadores e foi unicamente, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos, que nós somos redimidos, né? Não é por nós. Não tem essa questão de que alguns são gente boa e uns são gente má, né? Nós somos
todos maus por natureza. A gente tem lá Romanos 3:23, na verdade, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu acho interessante quando alguém vira e fala assim: nossa, você viu pastor fulano de tal? Ele caiu em tal pecado, você viu que absurdo? Aí eu fico pensando assim, poxa, eu não esperava nada mais dele do que isso, né? Porque ele é humano, Tem um umbigo? Tem umbigo? É filho de Adão, é pecador por natureza. A única coisa que a gente pode esperar de nós é que a gente vai pecar, né? Não importa o título que a pessoa tenha, não importa a reputação que a pessoa tenha, ela está destinada por natureza mais ao fracasso do que ao sucesso. Isso serve para todos nós, é apenas uma questão de tempo e convivência. Eu não sei por que a gente continua com essa tentativa de ficar ranqueando uns aos outros pela alta performance, como se algumas pessoas são mais dignas de confiança do que outras, né? Uns são gente boa e outros são gente má. Isso não faz sentido nenhum. E a palavra deixa muito claro que não é para a gente colocar a nossa confiança nos homens. Na verdade, Jeremias 17:5 vai dizer isso bem claro, né? Diz assim lá: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque quando a gente tem esse comportamento, esse irmão aqui é gente boa, né? Esse irmão aqui eu confio. O outro ali, não sei não, hein? Esse daí eu não sei não, mas esse aqui é gente boa, eu confio nele. De alguma forma a gente está fazendo isso, a gente está confiando nos homens. Na verdade, a gente está achando que a nossa força vai sair dos humanos. Não é, né? E na verdade, o nosso coração vai se afastando do Senhor por causa disso. E isso serve para todos nós, né? Como eu disse, eu ainda não frustrei algum irmão de alguma forma, ou de duas uma, ou a gente não está convivendo o suficiente, né? Ou eu estou escondendo muito bem quem na verdade eu sou, né? Porque essa realidade é para todos nós, né? E talvez os irmãos possam estar pensando assim, poxa, mas tem alguns textos na palavra que falam aparentemente o contrário. Por exemplo, a gente tem Romanos 6:6-7, que diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Também temos 2 Coríntios, 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu poderia citar muitos outros textos, na mesma direção. E assim, primeiro, graças a Deus por esses versículos. É maravilhoso a gente saber que nós não somos mais escravos do pecado. A gente não vive para o pecado. Ele não nos domina mais. Graças a Deus por isso. Essa é parte das boas novas do Evangelho. Glórias a Deus por isso. Mas também a gente precisa analisar outros textos também na palavra que falam outros aspectos. Por exemplo, se a gente pega Romanos 7, por exemplo, de 8-19, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. E se a gente passar para os versículos 21-23, diz o seguinte: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Só fazer uma nota que alguns irmãos interpretam que aqui Paulo está falando no passado, Paulo está falando com respeito ao período da lei, e não no período em Cristo. Mas independente dessa interpretação ou não, tem mais outros versículos. Por exemplo, 1 João 1:8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E também o versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso,
e a sua palavra não está em nós, né? E eu acho interessante porque a gente precisa balancear nesses dois aspectos, né? O aspecto do velho homem e o aspecto do novo homem. A gente não pode só pegar alguns versículos da Bíblia e viver esse superpositivismo como se a gente nunca mais falhasse, como se a gente nunca mais errasse. Não, a gente precisa lidar com essas duas realidades ainda, né? E, infelizmente, a gente não reconhecer, a gente não afirmar que nós somos pecadores, né? Nós não crermos que nós ainda somos pecadores e a gente ainda está sujeito a cair em pecado, é tão perigoso quanto não crer que o Satanás existe, né? Na verdade, quando a gente não crê que o Satanás existe, é aí que a gente dá liberdade para ele agir mais, né? Quando a gente sabe que ele é um leão que está ao derredor tentando nos cegar, aí a gente permanece firme, né? Da mesma forma, se a gente ignora que existe uma velha natureza ainda dentro de nós e que ela quer assumir o controle, né? Aí que está o problema, aí que a gente vai dar chance para ela. A gente precisa lembrar que diariamente a gente precisa deixar o nosso velho homem morrer, né? É uma atividade que a gente tem que fazer, né? Então, é importante a gente lembrar esses dois pontos. Agora, ok, Samar, você falou que não tem gente má e não tem gente boa e gente má, mas Paulo vai aprovar algumas pessoas, né? A gente viu aqui em Romanos 16 que ele aprova algumas pessoas. Ele fala, nessas pessoas você pode confiar, né? Ou algumas vezes ele reprova algumas pessoas. Ele fala, olha, esses aqui vocês se afastem deles, né? É um ponto interessante, a gente vai chegar lá, né? Mas deixa eu continuar aqui. Porque a coisa ainda fica pior ainda, ok. A gente é pecador, né? É um problema se a gente não reconhece que somos pecadores, mas tem um outro problema ainda, que é a gente vê essas passagens falando que nós somos novas criaturas, que nós devemos ser santos, que nós devemos ser como Jesus, e acredito que na maioria das vezes a gente quer isso mesmo, de coração, a gente quer ser como nosso Senhor, só que a gente esquece que a gente também é pecador, né? Aí o que a gente faz? A gente vai tentar fabricar isso na nossa própria força, né? Eu vou tentar ser como Jesus na minha própria força. Aí que vem o problema. Ou talvez também a gente alcançou um certo status na sociedade, ou um certo status na igreja, que a gente precisa manter ali uma certa reputação. E se os irmãos saberem que eu sou pecador, se as pessoas souberem que eu erro, né, eu vou perder essa reputação. Então, aí a gente tenta viver uma vida onde a gente vai esconder as nossas falhas e vai tentar fabricar algo que, por natureza, a gente não é, né? A gente vai fabricar essas máscaras de santidade, a gente vai ter essa vida muito artificial, né? É muito interessante quando a gente vê ali em 2 Timóteo 3,5, né, que diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ó, Paulo mandando afastar das pessoas, a gente vai chegar lá. Mas a questão é que a gente precisa manter essa alta performance, a gente precisa manter esses resultados, né? E por natureza eu não consigo, eu tenho que maquiar, né? Eu tenho que fingir que os resultados estão ali, né? Porque eu tenho uma reputação a zelar, né? Se há um problema, nós não reconhecemos que somos pecadores, é um problema maior ainda nós fingir que somos alguém que nós não somos, né? Aí a gente entra no caso, né, tipo de Raquel que o Pablo mencionou, a aparência é bonita, mas escondendo ali, os ídolos estão ali, né? E se você vê, isso é muito mais natural a nós do que os irmãos pensam. Qual que foi o problema de Adão e Eva ali, não foi verdade? Eles pecaram, o que eles fizeram? Esconderam, né? Opa, não posso mais mostrar quem realmente sou, eu preciso me esconder de Deus e preciso me esconder do outro. O outro não pode ver mais quem eu sou. Qual que é o problema lá de Ananias e Safira lá em Atos, né? Eles fingiram ter algo, aparentar algo que na verdade eles não eram. Isso foi para a perdição deles, né? Problema ali também de Simão, o mago, lá em Atos, que ele viu os discípulos impondo as mãos, né, os apóstolos impondo a mão sobre as pessoas e vindo o poder do Espírito Santo. O que ele falou? Opa, quanto que custa? Eu quero ter esse poder também, né? Quanto que eu tenho que pagar para obter esse poder, né? E não é por dinheiro, não é por aparência, não é por força humana, é a quem Deus quer conceder que Ele concede, o Espírito Santo. E
É o problema que somos pecadores e não reconhecemos. É um problema que a gente ainda cria as máscaras para fingir que somos pessoas que não somos. E tem um outro problema ainda, que a gente também gosta que os outros usem máscaras. A gente prefere que as pessoas também utilizem máscaras. É mais confortável, a gente não precisa lidar com os problemas uns dos outros. É melhor que a gente aparenta ser pessoas que nós não somos. Eu acho engraçado. Por exemplo, a Carla, minha esposa, ela não pinta o cabelo, né? Ela tem muito cabelo branco. Acho engraçado que as mulheres fiquem inconformadas com isso. Mas por que você não pinta o cabelo, né? Por que você não tenta essa tintura alternativa e tudo? Nossa, mas Samuel gosta do seu cabelo assim e tudo, né? E eu acho engraçado porque é o cabelo dela, é como que ela é, por que ela tem que pintar, né, gente? Essa questão a gente fica mais confortável com a máscara dos outros. E assim, não é nenhuma crítica a quem pinta o cabelo, não. Tá? Eu não estou preocupado com o natural, não. Estou preocupado com o aspecto espiritual. É só uma figura, tá? É só para a gente meditar aqui. Inclusive, só lembrando também, o skate também é uma figura, tá? Comunidade de skatistas não é exemplo para a igreja, não. Nosso exemplo é Jesus Cristo, né? Só uma figura mesmo para a gente entender. Mas deixa eu dar outro exemplo também, porque eu me sinto mais confortável quando as pessoas usam máscaras. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com pessoas de diversas culturas, diversos países diferentes, e quando eu tinha que reunir com essas pessoas, é uma experiência interessante você reunir com pessoas de outras culturas, porque geralmente quando você começa, né, a interagir com uma pessoa, como que a gente fala, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? A pessoa, tudo bem, né? Tô bem também, que legal e tal. E aí você entra no assunto. Geralmente é assim que a gente faz. Eu lembro que a primeira vez foi muito engraçado, que eu cheguei, né, e falei, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Ele, tô bem não. Hoje eu dormi mal, tô triste, tô abatido. Aí eu fiquei assim, né, sem entender, gente, nunca passei por isso, né? Tô acostumado com o Brasil, no Brasil a gente não tem problema nenhum, né? Tá sempre tudo bem, tá todo mundo falando que tá bem, tudo. Tô acostumado com tá tudo bem, né? E aquilo gerou um constrangimento, eu não sabia como é que eu respondia, né? O que eu fazia, né? E, bom, vamos falar dos negócios e tudo e tal. E aquilo vai incomodando a gente, porque aí quando eu sabia que eu tinha reunião com outra pessoa, como é que eu vou fazer agora? Se ele falar que ele tá mal de novo, né? E aí eu, vou entrar direto nos negócios, não vou perguntar como é que ele tá, não. E aí, só que a gente esquece, é tão comum, né? E aí, como é que você tá? E tudo? Não tô bem, não. Aí vai, né? Aquela situação e tudo, eu incomodado com aquilo. Aí chegou uma hora que eu pensei assim, quer saber? Vamos lá. E se eu tiver ruim no dia também, eu vou falar que eu tô mal também. Vamos tocar o barco, né? Aí eu lembro que eu falei, não, hoje eu não tô bem não dormi bem e tudo e tal. Aí ele falou, poxa, que difícil e tal, já passei por isso e tal, e tal. Ou então, poxa, melhoras para você e tal. E foi interessante porque quando a gente tirou as máscaras, né, e foi direto ao assunto, a nossa convivência ficou melhor, né? Porque ficou mais transparente, ficou mais tranquilo, todo mundo tem os seus dificuldades, seus defeitos e vamos continuar junto, né? Assim, isso é só um exemplo humano, né? Mas é uma figura do que eu quero dizer, porque nós não podemos esquecer isso de maneira nenhuma, nós somos pecadores, né? Nós temos essa tendência de criar máscaras mesmo, a gente tem essa tendência de preferir que os outros usem máscaras, né? E a gente precisa fugir desses pontos, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos, que nós somos pecadores. Segundo ponto também é que nós também somos fracos, né? Justamente porque nós somos pecadores, né? Nós somos fracos, né? O pecado tirou qualquer oportunidade de nós de a gente ter alguma força por nós mesmos, né? Naturalmente falando. E também é importante, né, a gente lembrar desse ponto, né? Por mais que a gente viu lá em Romanos, olha, eu quero ser forte, eu quero fazer o bem, mas eu não tenho força para isso, né? Eu continuo fazendo o que é mal. E assim, graças a Deus por isso, porque Deus ele gosta de gente fraca, ele ama o pecador, ele veio até nós, né, para justamente nos redimir, porque justamente a nossa fraqueza, que deveria ser motivo da nossa vergonha, é o instrumento que Deus vai usar para nos tornar forte. Não é interessante essa questão? Por isso que a gente não deve esconder as nossas falhas. Por isso que a gente não deve, muito menos, criar máscara para esconder algo que Deus está falando. Não, eu quero que você seja assim. Aliás, você é assim, eu quero trabalhar em você
dessa maneira para que a minha força se mostre em meio à sua fraqueza. E esse princípio está através de toda a Bíblia. Eu poderia citar aqui vários exemplos. A gente pode pegar Moisés, por exemplo. Moisés, homem poderoso, que viu Deus face a face. Não foi ele que introduziu o povo na Terra Prometida, né? Foi Josué, né? Quem é do Josué, né? Ninguém, né? Ele talvez não tinha nem metade da capacidade, estrutura que Moisés tinha. Mas Deus virou para Josué e falou: eu vou te usar, ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Né? Mesma coisa também com Salomão. Olha Davi, seu pai, né? Poderoso em guerra, né? Deus vira para ele e fala: olha, você não vai conseguir meu tempo, sua mão está suja de sangue, vai ser seu filho. Quem é seu filho? Ninguém, né? Ninguém. Mas mesmo assim, Davi percebe isso e fala para Salomão: ser forte, Salomão, ser corajoso, né? Seja homem. Né? Então Deus derrama a sabedoria dele em Salomão, e Salomão é capaz então de ser forte e construir o templo. É interessante ali também quando os discípulos eles estão tentando disputar ali, né? Eles estão ali vendo quem tinha performance melhor, né? Quem era o maior, né? Quem tinha os melhores dados, né? Os melhores resultados. E aí Jesus chega e coloca uma criança, né? No meio deles. Olha, esse daqui é o maior no reino dos céus, né? O que eu preciso é de fraqueza. Eu não preciso de performance. Eu preciso de fraqueza. João vai repetir esse padrão na sua carta também, 1 João 2,14. A segunda parte ali, ele vai dizer: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Não é porque eles eram mais novos, eles tinham uma força em si mesmos. Não, é porque eles eram inexperientes, eles eram fracos. E por isso a palavra de Deus poderia permanecer neles. A palavra de Deus habitava neles, porque eles não tinham nada mais dentro deles. E por isso que eles eram fortes. E o exemplo mais maravilhoso para mim são os exemplos de Paulo. Primeiro lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo poderia ter escondido isso, né? Passado de apóstolo top, né? Não tem fraqueza, tô bem, não. Olha que bênção isso, ele compartilhar isso com a gente, né? Que ele também era fraco, e porque ele era fraco, justamente que a força de Deus poderia atuar nele. Também ele escreve um pouquinho antes ali, né? 2 Coríntios também, no capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, né? Irmãos, a gente tem um tesouro dentro de nós, graças a Deus, mas o vaso é de barro, né? Nosso problema é que a gente jura que o vaso é de ouro, né? Que o vaso também é um tesouro. Mas não, né? O que importa é o tesouro que está dentro de nós, né? Não o vaso. Eu acho que na nossa comunhão, a gente deveria falar mais não sei, né? Ou não consigo, né? Não faço ideia, né? A gente deveria assumir mais as nossas fraquezas uns para os outros. Me preocupa um irmão que sempre tem resposta para tudo, que sempre sabe tudo. Isso me preocupa, que alguém que tem algo a dizer, mas o contrário, quando a gente tem um irmão que vira e fala: não sei o que a gente faz. Aí eu viro e falo: também não faço a mínima ideia. Isso é maravilhoso, porque a gente vai encontrar um caminho de solução, que a gente vai buscar em quem sabe todas as coisas. A gente vai se voltar para Deus, ambos vão buscar a solução em Deus, Deus vai nos dar a solução, vamos sair todos mais fortalecidos, né, dessa questão. Porque o contrário, se eu sei tudo, se você sabe tudo, e a gente toca o barco,
a gente está confiando na força humana, a gente está se afastando de Deus, né? Porque a gente sabe tudo, a gente tem todas as estatísticas, toda a performance, e a gente resolve tudo, né? E aí a gente vai se afastando de Deus, né? E interessante também porque a gente está finalizando, né, o estudo de Romanos, estamos já no capítulo 16, e a gente não tem ideia do que a gente vai estudar em sequência, né? E graças a Deus por isso, né? Porque a gente está colocando diante do Senhor essa questão. A gente está colocando nas nossas reuniões de oração para que o Senhor nos mostre o que a gente tem que estudar em seguida, né? Porque aí a gente vai receber direção de Deus, né? E o que Deus vai ter para nós é muito melhor do que qualquer estratégia de palavra, qualquer coisa que eu possa sugerir de bom para os irmãos. Então é importante a gente lembrar que nós somos pecadores, nós somos fracos, né? E também é importante nós lembrar, o terceiro e último ponto que eu quero falar com os irmãos, é que nós somos um também. Por algum motivo que eu desconheço, Deus escolheu que nós, pecadores, falhos, permanecêssemos juntos. E é através de nós que Ele vai operar, né? Isso é muito interessante. E por mais que a gente tenha as nossas falhas, por mais que a gente tenha os nossos problemas, Deus vai nos usar para sermos bênçãos uns para os outros. E para que isso aconteça, a gente precisa começar reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas, uns para os outros também. A gente precisa ter esse exercício de confessar os nossos problemas, as nossas dificuldades para Deus e para os irmãos. Vamos ler alguns versículos com respeito a isso? Primeiro, Provérbios 28:13. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Salmos 32, versículos 1 a 5, diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia, quem não há falsidade, quem não há essa máscara, né? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Faz parte da vida da igreja esse hábito de confessarmos os nossos pecados para Deus e entre nós. E é isso que vai ajudar a aumentar a nossa força no Senhor. Eu lembro de um exemplo, um irmão que servia como tesoureiro em uma igreja local. Ele começou a pegar dinheiro do caixa das ofertas, né? Qual que era o pensamento dele? Eu não lembro direito dos detalhes, não, mas qual que era a lógica dele? Ele queria comprar um carro. Sei lá, faltava R$5.000. Ele, vou pegar esse dinheiro aqui do caixa da igreja, né? Vou pagar meu carro, depois eu devolvo dinheiro para a igreja, né? E ele fez isso uma vez, fez isso outra vez, fez isso outra vez. Chegou num ponto que ele já nem estava mais devolvendo o dinheiro, né? Ele só pegava. Esse irmão, ele começou a ter sérios problemas de saúde. A comunhão dele foi muito abalada com os irmãos. Foi muito difícil, né? Ele passou por problemas muito difíceis. Até que um dia ele confessou para os irmãos o que ele estava fazendo, né? Quando ele confessou, as coisas passaram, foram se estabilizando, ficaram algumas feridas, mas foi encontrado um caminho ali de solução. Naquela questão, quando ele confessou: olha, estou fazendo errado aqui, né? Porque é isso. Nós somos mais fortes quando nós somos mais fracos juntos. Tem um poder
de Deus que a gente só vai acessar se a gente for fraco juntos no Senhor, né? Porque se a gente está sozinho, sem supervisão, escondidos atrás das nossas máscaras, é muito mais fácil do velho homem assumir o controle, né? Mas se a gente está junto, se a gente confessa os pecados, abre os nossos corações uns com os outros, aí a gente dá espaço para o novo homem agir. E aí a gente se torna mais forte. A gente precisa servir, a gente precisa conviver junto, né? Ninguém deveria cuidar sozinho do dinheiro, né, da igreja, né? Nenhum homem, sexo masculino, deveria cuidar sozinho num quarto com crianças, né? A gente não deveria deixar um jovem e uma jovem sozinhos, né, sem supervisão, né? Juntos nós nos fortalecemos mais, né? E também, se eu li e reli esse texto de Tiago bem, eu não acho que é apenas o caso de confessarmos esses pecados específicos, como eu citei esse exemplo desse irmão que era tesoureiro, mas também a gente conversar entre nós os nossos pecados de limitação, né? Irmãos, eu não consigo, né? Irmãos, eu não estou dando conta, né? Irmãos, sei que vocês estão falando da Bíblia, acho legal e tudo, mas eu não tenho a mínima capacidade de colocar isso em prática, né? Isso também é confessar, né, os nossos pecados, as nossas limitações. Isso também é muito importante, né? Porque a gente precisa desse espaço de transparência entre nós, onde que a gente pode demonstrar as nossas fraquezas, para que justamente nós sejamos curados, né? Que é justamente nessa comunhão, nessa transparência, que Deus vai ver o nosso coração, né? Um coração disposto, e aí Ele vai conseguir atuar, né? A gente precisa parar de tentar buscar essa comunhão, essa vida em comum esterilizada, né? Essa vida de alta performance, né? Onde a gente mais acerta do que erra, onde importa são os resultados, né? E a aparência, né? Senão daqui a pouco nosso louvor vai estar bom, né? As orações vão estar seguindo os scripts, né? A palavra assim de excelência, né? A convivência nossa assim com requinte de nobreza, né? Mas Deus não está entre nós, né? É tudo aparência, né? Aí a nossa experiência de vida cristã é apenas um eterno baile de máscaras, né? A gente nunca atinge aquilo que o Senhor queria atingir em nós, porque a gente está vivendo um eterno baile de máscaras, né? Tentando fabricar o nosso melhor para Deus, né? Mas negando o seu trabalhar em nós, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia ou o seu poder, né? A gente precisa ser transparentes, né, uns com os outros. Ao longo do caminho, nós vamos errar uns com os outros, né? Nós vamos acabar machucando uns aos outros. No caminho natural da nossa vida, né, à medida que o Senhor permite, nós vamos conviver juntos aqui, o que, uns 40 anos juntos, né? A gente vai falhar, não tem como esconder tanto tempo assim. A gente vai acabar machucando um ao outro, a gente vai acabar falando que não deve, mesmo não querendo, né? Não tem como. Só vivendo um baile de máscara muito bom para a gente conseguir manter a coisa aparentemente muito bonita assim, né? Porque uma vida natural proposta por Deus para a sua igreja vai acabar tendo eventualmente um conflito ou outro, alguém vai pisar na bola, né? Mas é justamente através dessa vida também de igreja, né, aparentemente falha, né, que também vem a força da igreja. É uma força que nós jamais conseguiríamos alcançar baseado em resultados, baseado em alta performance e baseado naquilo que nós somos por natureza. Eu gosto muito de duas passagens na Bíblia que falam sobre isso, que eu acho assim maravilhosas. A primeira é Provérbios 14, 4. Acho que é meu provérbio favorito. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Vamos ler de novo. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A gente vive numa cidade grande, um centro urbano, acho que eu sou obrigado a explicar o que é um estábulo e o que ele quer dizer aqui. Estábulo é onde os cavalos, os bois ficam, dormem, comem, né, se alimentam e ficam ali. Se você nunca teve um estábulo na vida, deixa eu te contar uma coisa. É feio um estábulo,
tá? Estábulo fede, cheira mal. Tá cheio de mosca ali, é uma bagunça. Tem até um estábulo ou outro mais limpinho assim, dependendo do dono. Mas o boi tá ali comendo, ele tá fazendo cocô ao mesmo tempo. Onde ele come, ele faz cocô. É aquela bagunça toda, é aquele cheiro horrível. Até comida cheira mal. Não sei se vocês já entraram no estábulo. E olha que meu olfato nem é tão bom assim, mas é uma experiência terrível. É ruim, é feio de se ver, mas se não tivesse tudo isso, não teria a força do boi, não é verdade? Eu achei engraçado que eu vi uma pessoa falando esses dias, falou assim, meu problema é que eu quero que minha casa fique arrumada como se ninguém vivesse nela, né? Porque é isso, vai ter humano, vai ter problema, né? Se tiver criança então na casa, então é um abraço, a casa não vai ficar arrumada, né? Mas tem força, né? Os pais queriam até que não tivesse tanta força assim, né? Mas vai ter uma força ali naquela casa que é uma beleza, né? Tudo bagunçado, né? Mas tem força ali, né? E da mesma forma também na igreja. A gente pode ter aqui um culto limpinho, uma comunhãozinha cheirosa, né? Tudo alinhadinho. É só a gente dar início no baile de máscara, né? Mas não vamos ter força, né? A força do Espírito Santo, que é a mais importante, vai ficar de fora. Tudo organizadinho, tudo certinho, mas sem realidade, né? Mas, por outro lado, se a gente tem fraqueza, tem limitação, né? Tem até um certo debate entre nós, né? Mas se a gente está colocando tudo diante do Senhor, aí tem a força e o Senhor permanece conosco, não é verdade? Tem outro texto também que eu gosto muito, junto com Provérbios 14, que é Atos 15. É muito bonito ali como que as coisas decorrem. Deixa eu só lembrar rapidinho ali o contexto. Começa um tumulto em Antioquia, né? Paulo e Barnabé estão lá, alguns irmãos chegam e falam, olha, todos os gentios têm que se circuncidar e têm que obedecer à lei de Moisés, por escrito, né? Começou o problema, discussão ali na igreja. Aí Paulo e Barnabé têm que despencar lá em Jerusalém, sai de Antioquia, tem que ir lá em Jerusalém por causa disso, conversar com os apóstolos a respeito. Juntam-se os irmãos, juntam-se os apóstolos, junta Paulo e Barnabé, começa a discutir. Aparecem os fariseus. O que os fariseus falam? Tem que obedecer à lei de Moisés, eles têm que circuncidar, é isso mesmo. Aí, por outro lado, Paulo e Barnabé começam a dar o testemunho ali, né, da conversão entre os gentios, o que o Senhor estava fazendo entre as igrejas gentílicas. Pedro fala, né? Tiago fala, e eu gosto muito como que Lucas ele não oculta esses detalhes, né? Lucas usa alguma vez essa expressão, grande discussão, né? Houve entre eles grande discussão. É interessante, né? Lucas poderia ter omitido, né, essa questão. E a gente vendo esse cenário até aí, parece uma bagunça generalizada, né? Cada um indo para um lado. Mas é muito bonito, porque até aí Lucas está narrando, né? O que está acontecendo, está narrando a história. Lucas para de narrar a história e ele começa a transcrever a carta que os apóstolos, os presbíteros, enviaram para a igreja de Antioquia, né? E é interessante, porque ele para e ele fala, olha, agora eu vou mostrar qual foi a conclusão disso, né? E os apóstolos escrevem assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que vocês façam isso, aquilo. E talvez até numa leitura rápida a gente pode ser levado a pensar, saíram todos daquela reunião ali pensando a mesma coisa, tudo certinho. Não, foram apenas os apóstolos e os presbíteros que escreveram isso, eles estão falando eles, né? Olha, nós apóstolos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer isso. Talvez alguns fariseus saíram de lá com o nariz torcido ainda, pensando que eles tinham razão. Mas isso não importa, porque o que importa é que em meio a essa discussão, em meio a essa questão, surgiu a palavra de Deus, a vontade do Espírito Santo foi manifesta e ela foi executada com decência e com ordem. E que poder que isso gerou de impacto nas igrejas gentílicas. Como que isso foi tão importante para o crescimento do Evangelho. De uma aparente bagunça, o Senhor demonstrou o seu poder ali. Né? E eu acho que isso é muito importante para nós. A gente ter esse espaço onde a gente pode... Não vou usar a palavra discussão, que ela é meio estranha no português. A gente pode debater, né, as coisas, apesar de que elas são sinônimos, né?
que a gente pode debater as coisas, porque é um problema quando a gente guarda as coisas para nós mesmos, né? Que a gente pensa assim, não, essa minha dúvida é muito básica, não vou contar isso para os irmãos, não. Ou, eu nem vou mencionar isso, não, que o irmão fulano de tal pensa diferente, vai dar problema, isso não dá. Mas a questão é que a gente vai guardando as coisas para nós mesmos, vamos mantendo as aparências, uma hora essa bomba vai explodir, né? Aí a coisa é pior ainda. Por exemplo, vamos pegar Romanos 14, por exemplo. Lá tinha irmãos que achavam que podia comer de todas as coisas, tinha irmãos que achavam que não podia. Imagina se cada um ficasse com isso para si mesmo, né? Ficasse cada um julgando um ao outro silenciosamente. Aquele irmão lá comer de tudo, né? Imagina, primeiro, a questão nunca seria trazida à luz. Eles nunca saberiam a solução. Paulo nunca teria escrito Romanos 14, né? Eles nunca teriam achado um caminho de solução se eles não tivessem debatido o assunto, né? E nós nunca teríamos acesso a Romanos 14, na verdade, que tanto nos ajuda hoje em dia. Olha a força disso, né? Como que isso gera impacto. E acho que essa questão ali, esse contexto de Atos 15, foi tão impactante para Paulo, que ele escreve algo muito interessante ali em 1 Coríntios 11, 19, que diz o seguinte: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Porque é o seguinte, se a gente pensa diferente, pensa o contrário, e a gente nunca fala a respeito, né, a coisa vai viver só na aparência, né? Viver a coisa na aparência, quem que domina? Velho homem. A coisa vai dar errado. Mas, se eu falo o meu ponto de vista, mesmo que eu ache certo, mas está errado, e você fala o seu ponto de vista, e o irmão ali que o Senhor vai usar, detendo a palavra, se revela, né, o aprovado se manifesta, aí então a palavra de Deus se revela. Aí a gente tem uma solução, né? Mas fica todo mundo calado. Se o irmão que detém ali a palavra de Deus não se manifesta, nós nunca vamos saber a vontade do Senhor, né? Mas se a gente tem essa oportunidade onde os aprovados aparecem, aí a gente tem uma oportunidade de compreender aquilo que o Senhor tem para nós. O problema é que hoje, muitas vezes hoje em dia, o que a gente tem? Uma igreja que tem um pastor, que ele fala, está falado, né? Não tem esse espaço para debate, não tem esse espaço para conversa, né? Aí a igreja vai só enfraquecendo, né? Eu acho interessante também, já caminhando mais para o final aqui, quando Jesus vai falar ali em Mateus 7 sobre a questão do cisco e da trave, né? Quando você está vendo ali que tem um cisco no olho do irmão, mas você tem uma trave no seu olho, né? Jesus é muito duro lá, né? Ele fala, hipócrita, tira a trave do teu olho primeiro, para depois tirar o cisco do seu irmão. Acho interessante essa fala de Jesus, porque Jesus poderia ter adotado uma outra filosofia, ele poderia ter adotado, olha, o seguinte, cada um com seus problemas, né? Você tem problema, o outro tem problema, ninguém fala com ninguém, né? E deixa que eu resolvo, né? Porque Deus até fala, minha vingança, né? Jesus poderia ter falado, minha correção, eu corrijo, né? Vocês não têm autoridade para corrigir ninguém, minha autoridade é essa. Mas não, Jesus fala, olha, tira a trave e vai lá e ajuda o irmão, né? Tira o cisco dele, né? Ou seja, por mais que eu tenha os meus problemas, o irmão tem os seus problemas, a direção do nosso Senhor Jesus é, olha, lide com seus problemas, né? Irmão, lide com seus problemas e vamos nos ajudar também a lidar com os problemas, né? Esse ponto é muito interessante, né? E eu queria fazer alguns contrapontos, mas por causa do horário eu vou ter que pular. Mas eu queria deixar só algumas coisas claras. Primeiro, quando eu estou falando que nós somos pecadores, nós somos fracos, eu não estou dando liberalidade para a gente viver em pecado, tá? Ano 6 trata sobre isso, né? O que eu estou falando é a figura que eu dei no início do skate. A gente quer acertar, mas a gente acaba errando. Não estou falando aqui que a gente viver no erro e viver no pecado, né? Eu não quero dizer também que é bom que irmãos cheguem falando o que pensam, gerando escândalo entre os irmãos. Tem várias passagens sobre isso. Celso lembrou recentemente de Lucas 17, né? É inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles por meio do quais vêm os escândalos. Então, não é isso que eu quero dizer aqui, tá?
Poderia citar 1 Coríntios 10, 32, Romanos 16, 17, que a gente está na continuação ali do texto, né? O que eu estou sugerindo aqui é que a gente tem que trazer as coisas à luz da palavra. Na palavra de Deus a gente encontrar a solução juntos. É isso que vai nos fortalecer, né? Não estou falando aqui que quando a gente reunir é para a gente falar o que vem na cabeça, tá? Lembrando que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. A gente precisa aprender a se dominar, né? Tem uma maneira correta de fazer as coisas, né? E quando eu estou falando sobre a prática também de confessar os pecados uns aos outros, não é para vir aqui na frente, pegar um microfone e falar tudo, não, tá? Para a gente ir confessando ao longo da vida, confessando as nossas limitações, confessando as nossas dificuldades uns com os outros, né? E concluindo, o que eu quero dizer com os irmãos é que o que nós temos é a igreja, né? Somos nós mesmos, né? Me chama atenção, sendo sincero, até me assusta um pouco o fato de que Jesus não tem um plano B, né? Ele confiou seu testemunho a nós, a sua igreja, é por ele que ele vai consumar o seu testemunho. E então a gente precisa confiar plenamente no nosso Senhor, que se é pela igreja que ele vai executar a sua vontade, é nela que a gente deve permanecer. Eu olho ali como que Jesus tratou com seus discípulos, eu acho muito interessante desde o início, porque Jesus ele escolhe os discípulos, né? Quando Jesus escolhe os discípulos, ele sabia quem que ele estava escolhendo, sabia da índole deles, sabia da reputação, sabia a performance que eles tinham. Mesmo assim, ele escolhe eles. Ele dá oportunidade de convivência, né? Ele sopra o Espírito sobre eles, né? Tem aqueles momentos ali maravilhosos juntos, né? Mas o momento mais importante ali do ministério de Jesus, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, vocês vão me abandonar, né? E Pedro fala, né? Não, Senhor, de jeito nenhum, eu não vou te abandonar, né? Jesus fala, olha, vai sim. Não só isso, como você vai me negar também, né? E é interessante, ali relata em Mateus que os outros discípulos também falaram, não, nós não vamos negar também não, né? Nós não vamos abandonar não. Parece que precisava manter as aparências ali, né? Poxa, Pedro falou, agora eu vou ter que falar também. Não, eu também não vou abandonar, né? Mas resultado, os discípulos abandonam Jesus, Pedro nega a Jesus, justamente como Jesus falou que aconteceria. Mas a história não acaba, não é verdade? Depois da ressurreição, Jesus encontra novamente com os discípulos, né? E Jesus encontra novamente com Pedro. E como é que vai a conversa ali com Pedro, os irmãos? Lembra? Jesus sentou com Pedro e falou assim, olha Pedro, seguinte, você me abandonou, hein? Falou que não ia me negar e você me negou, hein? Vou te falar, viu? Sua performance está baixa, hein? Seus dados aqui estão ruins, viu? Fazer o seguinte, vou te deixar no banco de reserva aqui, né? Melhora esses números aí, melhora esses resultados. Quando você tiver bom, eu te convoco de novo, né? Por enquanto ali, Mateus e Filipe vão assumir o seu lugar ali, mas você vai ficar no banco ali, né? Foi isso que aconteceu? Não. Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro nem sabe direito a resposta, né? Ele nem sabe direito o que ele quer dizer. Mas, de qualquer maneira, é muito bonito o que Jesus vira e fala para Pedro, né? Cuida das minhas ovelhas, né? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Jesus coloca a responsabilidade do rebanho dele, nas mãos de uma pessoa que tinha acabado de negar ele, né? Olha isso. Interessante, né? Pedro nega Jesus. Jesus coloca a responsabilidade do seu rebanho nas mãos de Pedro, né? Porque Jesus ele não está preocupado com performance, né? Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia em que ponto Pedro estava, né? Jesus sabia que ele podia trabalhar no coração de Pedro para que Pedro o seguisse, né? E em meio a essa fraqueza, Pedro foi usado poderosamente. A gente sabe os resultados, nós estamos aqui hoje, né? Por causa disso. Porque o que importa não é a performance. Não importa se a gente é gente boa ou gente ruim. O que importa é em que direção nós estamos indo, né? Nós estamos indo em direção a Jesus ou nós estamos indo no caminho contrário a Jesus? Esse é o ponto fundamental. Essa chave de discernimento que Paulo usa
para então poder aprovar ou desaprovar alguém, né? É baseado nisso que Paulo chega a falar, olha, sabe esses aí? Esses são inimigos da cruz de Cristo. Esses aí estão indo no caminho contrário, né? Alexandre causou-me muitos males, né? Paulo chega a falar isso, né? Olha, Paulo vira e fala, essas pessoas não estão servindo a Cristo, estão servindo a si mesmo, né? Então, isso é importante. Para que direção nós estamos indo? Porque você pega a igreja em Roma, né? Gente discutindo por causa de comida, né? Não se entendendo por causa de comida. Mas Paulo fala, olha, vocês são aprovados, né? Vocês são notáveis entre os apóstolos, né? Qual que é a diferença, né? Eles estavam indo em direção a Jesus. Coríntios também, que igreja que deu problema para Paulo, né? Que igreja que machucou ali Paulo. E Paulo, ele começa ali no primeiro capítulo de Coríntios, ele fala, olha, a minha esperança com relação a vocês está firme, né? Não é bonito isso? Porque ele sabia que os irmãos estavam indo em direção a Jesus, mesmo com as suas falhas, né? Que Paulo, inclusive, tem que escrever para corrigi-las, né? Para ajudar a corrigi-las. Mas Paulo sabia, essas pessoas estão indo em direção a Jesus. Porque nós ainda não temos o pleno conhecimento de Deus, né? Nós ainda não resistimos até o sangue, como diz lá em Hebreus 12, né? E é bonito também que Jesus, ele fala que ele é a verdade e a vida, né? Muito interessante, porque são valores absolutos, né? Quando Jesus fala, olha, eu sou a verdade, né? Que ele quer dizer que todo o resto é mentira, né? Eu sou a verdade, né? O resto todo é mentira, né? Eu sou a vida. Ele quer dizer que ele é a vida, o restante é tudo morte, né? Ou é uma coisa, ou é outra. Mas Jesus também fala que ele é o caminho, né? Jesus poderia ter usado um outro valor absoluto, né? Eu sou a luz, né? Eu sou o destino, né? Mas não, eu sou o caminho, né? Sigam esse caminho, né? Em mim, né? Porque Jesus quer deixar claro que ainda nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho é ele mesmo, né? Nós ainda não somos peregrinos nessa terra, né? Nós ainda não chegamos, né? Ainda estamos no caminho. A gente está prosseguindo para o alvo, a gente ainda está deixando as coisas para trás, né? Como Paulo fala ali aos Filipenses, né? Mas nós ainda não chegamos, né? Mas também nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, né? Mas dos que creem, né? Para a conservação da alma, Hebreus 10 vai dizer isso, né? A gente continua seguindo a Jesus, né? Eventualmente a gente vai tropeçar, vai. Mas graças a Deus que a gente tem um Deus que nos guarda de tropeçar. Como diz lá em Judas, né? Na carta de Judas. E a gente poderia terminar cantando Aquele que é Poderoso,